Então, pensando nessa ideia daquilo que nos nutre em todos os sentidos, e no princípio que rege o Ayurveda, como a gente viu anteriormente, que é igual aumenta igual, oposto reduz oposto, se eu preciso aumentar a força, a resistência, a imunidade, que é justamente o suprassumo de Kapha, ou seja, o que Kapha tem de melhor, eu vou precisar aumentar a ingesta daquilo que é um Kapha muito bom, que é um Kapha que na sua essência ele tem ali o melhor a oferecer. E às vezes não é pensar em quantidade, quando a gente fala igual aumenta igual. Veja, eu estou querendo aumentar a imunidade. A imunidade é ojas. Ojas eu traduzi como gota, mas são gotinhas, mas de algo tão essencial e tão poderoso que um pouquinho que seja já faz a gente mais fortes, ok? Uma das formas de traduzir ojas, né, quando a gente usa uma linguagem bem poética, é chamar ojas de ouro líquido, porque dentro de nós ele vai ter essa função como a do ouro, de ser extremamente brilhante, rico, valioso, né? Algo que nos ilumina por dentro, tá certo? É um ouro líquido, porque ele é todo, né? Ele se espalha, então você fica realmente resplandecendo essa natureza. As pessoas que têm uma imunidade boa, elas resplandecem isso. Você consegue olhar para elas e você vê assim que é muita força, muita resistência mesmo aos impactos aí, aos desafios da vida. Muito bem. Então eu preciso olhar para os alimentos e pensar quais destes alimentos contêm essa qualidade essencial da vida, que é ojas. E aí eu vou pensar, por exemplo, composto de terra e água. Então eu vou pensar naquilo que nasce, já que a gente consome, por exemplo, que está bem pertinho da terra. A ingesta do que está nascendo da terra. Vamos pensar? Então, uma raiz, pensando na alimentação que se faz pela boca. Então, as raízes, de um modo geral, elas são Kapha, elas são de natureza Kapha, que elas são uma composição ali de terra e água muito nítida, tá certo? Então, todas as raízes vão fornecer para nós Kapha, mas um Kapha de qualidade, né? Uma raiz de qualidade produzindo Kapha de qualidade, nos dando uma boa nutrição. E isso você vai ver em todas as culturas, todos os povos que vivenciaram diferentes tipos de escassez. Eles focaram no plantio de determinadas raízes para poder ter ali o seu sustento. A gente tem um exemplo aqui no Brasil da nossa mandioca. Mandioca é um alimento polivalente, né? As pessoas fazem tudo de mandioca. Por quê? Porque foi visto, foi reconhecido que ela é extremamente nutritiva, mantém o organismo. Ela pode não conter todos os nutrientes necessários, mas ela segura as pontas. Se uma pessoa não tiver o que comer e tiver mandioca, ela vai dar conta, porque a mandioca nos dá muita força, né? E assim as outras raízes, tá certo? Se a gente for pensar em termos um pouco mais subjetivos, o que são as nossas raízes? Não é? Do que nós estamos precisando nos nutrir em termos subjetivos de raízes nesse momento, né? E aí todo um retorno a esse pensamento, esse culto, essa reverência aos nossos ancestrais. É isso que alimentar-se subjetivamente das suas próprias raízes. É você olhar de onde você veio, reconhecer a força que você traz dos seus ancestrais, que passaram por tantas coisas e sem os quais você não estaria aqui hoje. Então, reverenciar os ancestrais é muito importante, é uma nutrição, isso produz ojas, isso produz imunidade, ok? Quando você aprende
com os mais velhos. Isso é ódias, isso é produção de imunidade. Claro que vão ter uma série de crendices que você vai reverenciar e não vai seguir, porque já foi, você viu, você olhou na sua vida que não é dessa forma. Mas é um momento interessante para aprender como é que eles fizeram nas crises que eles enfrentaram no passado, tá certo? Um outro exemplo de alimento que contém muito dessa composição de terra e água são os cereais integrais, né, que estão ali inteiros na sua composição, que a gente pode comer, né, tirando as palhas e etc. Então, os cereais, eles, quando a gente pensa no cereal, quando a gente seca, a gente moe, o que a gente tem como resultado, que é a farinha, a gente vai ver que a composição da farinha é uma composição térrea, ela é a fibra, então aquilo que tem fibra, e é engraçado que a gente fala isso, né? Nossa, essa é uma pessoa de muita fibra. O que é uma pessoa de muita fibra? É uma pessoa que tem muito cafa, tem muita estrutura forte de terra e água ali sustentando. Agora, não adianta essa fibra sozinha, essa fibra precisa ser adequadamente lubrificada. E o que lubrifica essa fibra toda, né? Da onde vem essa água? Então, os cereais, eles precisam ser cozidos, não é para ficar comendo cereal cru, a aveia do jeito que você compra ela lá no mercado e você joga ela em cima da banana. Por mais que a banana tenha água, é um alimento CAFA também, é um alimento pesado nesse sentido da digestão, frio. E aí a aveia é um cereal que, se você não tostou, se você não cozinhou, ela não vai estar apropriada para o consumo, tá certo? Porque você precisa aquecê-la e colocar água nela. Então, alguns alimentos, eles vão ter na sua composição terra e água em abundância, mas assim como os cereais, as raízes também é interessante que em determinados momentos elas sejam cozidas, né? Não é qualquer raiz que a gente pode consumir sem passar pelo fogo. Então, esses macetezinhos, esses conhecimentos também são importantes para a gente entender, né? Então, os cereais, eles vão ali ser lubrificados pelo cozimento na água, e aí sim eles vão poder disponibilizar melhor o que eles têm a oferecer. E alguns alimentos também. Vamos só falar da parte subjetiva da fibra, só para a gente não esquecer, que a gente falou dessa nutrição maior, né? A fibra, ou isso que o cereal nos dá, né? Essa força de resistência das nossas estruturas, isso também no campo subjetivo a gente vai poder pensar que é a nossa determinação. Então, o quanto nós estamos nos nutrindo de pensamentos que sejam fortalecedores da nossa determinação, da nossa coragem, da nossa firmeza interna, de seguir aquilo que a gente sabe que é o mais correto seguir, não é? Então, ter uma fibra interna, ser uma pessoa de fibra também diz respeito a essa característica, tá certo? Muito bem. Outros alimentos, eles vão ser alimentos riquíssimos por natureza. É o caso, por exemplo, das tâmaras, né? E a maioria das frutas doces. A natureza doce das coisas, quem dá é essa combinação de terra e água, que é CAFA. Por isso que as raízes são doces, os cereais são doces, né? Se você não acrescenta nenhum sal, nenhum tempero, você vai perceber o doce do milho, você vai perceber o doce do arroz, o doce da aveia, o doce da cenoura, o doce da beterraba, o doce da mandioquinha, o doce da mandioca. São doces. Até a cebola é doce, né, em primeira instância, né? Claro que ela tem aquele sabor super picante acompanhando no seu sumo, mas lá dentro, na composição, ela também é doce, ela também é um bulbo, né, uma raiz. Muito bem. Então, essas frutas que são doces, né, que nos dão esse sentimento de contentamento, de prazer, tá certo? Então, quando você come uma tâmara, você come uma ameixa, quando você come, né, uma fruta, uma banana mesmo, que a gente falou, que é bem comum aqui da nossa terra, você sente aquela uma pacificação interna. Se você está com fome e você come aquilo, pode ser que você não coma muito, mas um pouquinho que você come já te satisfaz.
Essa é uma característica também daquilo que contém ojas, daquilo que contém essa natureza de kapha, de um bom kapha. Você come um pouquinho e você já fica satisfeito, tá certo? A não ser que você tenha por hábito comer muito, e aí dificilmente, por causa do vício de comer muito, vai ser difícil você sentir a satisfação comendo pouco. Mas uma vez que esse hábito vai sendo transformado, você vai percebendo que você come um pouquinho de um arroz cozido ali e você, nossa, já se sente satisfeito, não é? E essas frutas, mesma coisa. As frutas de natureza doce, por exemplo, o coco. O coco, ele é uma fruta super completa, né? E se você prestar atenção, né, o sabor do coco, ele é adocicado. Claro que ele vai ter sais minerais, então ele vai ter junto um salzinho, mas ele também tem ali na sua composição bastante kapha. Os oleaginosos, aquilo que normalmente tem uma grande quantidade de bons óleos também. Então as sementes, todas elas, né? As sementes comestíveis que a gente tem, e as frutas, alguns outros alimentos que são oleaginosos, como é o caso, por exemplo, do abacate. O abacate é uma fruta muito, muito nutritiva, né? E a gente só precisa ter a capacidade de digerir corretamente o abacate e saber os momentos corretos de fazer a ingesta do abacate, tá certo? Então, esse sabor doce e essa característica oleaginosa, por exemplo, as nozes, as castanhas, tudo isso dessas substâncias das quais a gente pode extrair bons óleos, né? A semente de linhaça, a semente de girassol, a semente de abóbora, a semente de gergelim, tudo isso é extremamente rico, extremamente nutritivo, tá certo? O próprio abacate, a semente de uva são, né, óleos aí que a gente conhece, bons óleos. Tudo isso vai nos dar uma boa imunidade. Tá? Então eu falei aqui das raízes, dos cereais, dessas frutas, sementes e oleaginosas, todas que compõem essa nutrição perfeita e que tem uma característica que é esse saborzinho doce, que é o sabor do contentamento. O contentamento, aí indo para o campo subjetivo desse ojas, é um sentimento inegável. Se você já experimentou contentamento, você sabe o que é contentamento, não precisa muita elucubração. É aquele sentimento que se alguém perguntar para você assim, você tá precisando de mais alguma coisa? Do que você quer? Aí você fala assim, nada, não quero nada, eu tô bem assim, eu não vou mexer, porque eu tô ótima, eu tô bem, eu tô em paz, eu tô pleno, eu tô me sentindo satisfeito em vários aspectos. Acho que um dos grandes desafios da nossa contemporaneidade é experimentar a satisfação. A gente requer demais, às vezes, para experimentar a satisfação, e em outros aspectos a gente é muito pouco exigente. Então a gente fica tentando suprir a nossa satisfação com coisas que são vazias, e a gente nunca se dá por satisfeito. A verdadeira satisfação, ela mora dentro de nós. Então, quando nós buscamos num determinado alimento a nossa satisfação, é importante a gente saber que a satisfação não virá do alimento. A satisfação será encontrada dentro de nós, na combinação entre o alimento e quem eu sou, né? Essa composição, quando isso for se amalgamando ali da melhor maneira, a digestão mais adequada, aquilo que nutre todos os meus sentidos, então isso agrada o meu olfato, agrada a minha visão, tudo é agradável e tudo digere bem, perfeitamente, tudo encontra o seu caminho dentro de mim, eu experimento esse contentamento, essa satisfação. Então não é só o alimento, mas essa conversa, esse diálogo que acontece, e aí essa é uma função de Pitta, né? O metabolismo, que faz com que se produza internamente contentamento. Então eu posso experimentar isso através de um alimento, de uma ingesta pela boca, mas eu vou experimentar isso, por exemplo, num dia de sol, entrando no mar, né? Agora não, que agora é para ficar quietinho dentro de casa. Mas assim, entende? Eu vou experimentar contentamento contemplando uma paisagem. Por exemplo, brincando com uma criança, morrendo de dar risada com as coisas que uma criança pequena pode estar inventando ali, falando. O contentamento, ele vem do nosso coração mais profundo. E, curiosamente, ojas,
que é esse suprassumo, essa gota dourada que produz imunidade, ela é produzida pelo nosso coração. A sede de Ojas em nós é o nosso coração. E aí a gente pode entender muitas coisas. Como é que a gente pode produzir imunidade cuidando daquilo que a gente sente, cuidando daquilo que a gente nutre, sentimentos que a gente nutre no nosso coração. Claro, eu vou lá, eu vou cozinhar a batata doce, que é uma raiz excelente para a minha saúde. Eu vou comer essa batata doce, eu vou acrescentar ali um bom óleo, né? Por exemplo, um azeite, um ghee, um óleo de gergelim, ou eu vou fazer um tahine, né? Eu vou acrescentar um pouquinho de sal, eu vou colocar algumas ervas que me ajudem a digerir aquilo de forma apropriada. Então eu coloco um pouquinho ali de um orégano, algumas coisas picantes, eu vou variando, né? Sentindo como isso digere dentro de mim. Eu me nutri, eu tô ótima, eu tô contente, eu tô bem. Mas aí também é preciso olhar com qual sentimento eu fiz isso. Quais são os sentimentos que eu estou mantendo no meu prato, mantendo no prato da vida, no prato do meu dia a dia. Quando eu acordo de manhã, eu agradeço, por exemplo, o novo dia que nasceu. Isso é alimento, a oração, o sentimento de gratidão. É um alimento incrível. Nutra o seu coração de gratidão, deixa o sentimento de gratidão. Faz assim, ó. Você fecha os olhos e você imagina que você tem diante de você uma grande lousa dividida em dois. Do lado esquerdo, por exemplo, dessa lousa, você vai listar tudo que você tem para agradecer à vida. E do lado direito você vai colocar aquilo que você tem para reclamar ou para pedir. Tá certo? Depois a gente conversa. Assim, na grande maioria dos casos, eu nunca vi ninguém dizer que a lista de reclamações era maior. Nunca na minha vida. Porque quando você para e você começa a fazer o exercício, a lista de agradecimentos ela é imensa, porque a começar que você está vivo, a começar que existem, né, todas as ferramentas das quais você dispõe para viver o seu intelecto, e aí cada um vai ter aquilo que tem para agradecer, né? É só abrir esse campo de percepção para aquilo que a gente tem a agradecer. Isso é gerador de imunidade, porque o nosso sentimento, o nosso coração, conforme ele vai acessando essa gratidão, isso começa a transbordar de uma tal maneira como se fosse tudo ficando dourado. Tudo vai ficando brilhante, tudo vai ficando dourado e você encontra muita força para enfrentar os desafios. Muito mais do que se você ficasse com a sua mente focada no problema, focada naquilo que não está legal, naquilo que não está dando certo. Perceba que quanto mais você fica focando na situação, no agravo, na coisa. Claro, a gente tem que pensar nisso tudo como forma de nos alertar para que façamos os movimentos adequados, corretos de prevenção. E essa prevenção ela vem dessa nutrição adequada para que nós nos fortaleçamos. Ok? E aí, não só o alimento que você ingere por todos os seus sentidos, mas aquele que você gera dentro de você, que você possa gerar dentro de você a nutrição que ela é suprema, a nutrição da própria vida, que é o sentimento da gratidão, que a gente pode entender que é a forma subjetiva desse contentamento, desse sabor doce que todas as substâncias que são ricas em ojas, que são ricas em imunidade possuem. A gente vai pensar no mel, por exemplo. O mel é um alimento que eu viro e mexe, as pessoas ficam doidas comigo. Elas falam, peraí, não é para comer muito mel? Como assim? Eu como muito mel. Jogo mel em cima das frutas, eu como mel, muito mel. Não, porque o mel ele é um remédio, ele é um alimento que ele custou a vida de muitas abelhinhas operárias para ser produzido. E nós estamos justamente enfrentando uma situação delicada, que é essa baixa muito grande na quantidade de abelhas que nós temos circulando por aí. E fazendo mel, e fazendo a natureza florir, né? Enfim, toda a problemática que
que vocês acredito que conheçam, né, da extinção aí, o perigo da extinção das abelhas. Então veja, na hora que você vai comer o mel, é você saber que você está comendo um alimento com muito respeito, e ele é um pouquinho, é uma colherzinha de mel, aí você põe, se você quiser junto, um pouquinho de limão, que vai ajudar, né, também a manter o seu corpo mais fortalecido, de vitamina C, por exemplo. Junto com esse mel, se você tiver maca peruana, tô dando algumas dicas, entende? Então você vai acrescentar e você põe um pouquinho de água, e aí você toma aquilo devagarzinho, deixando que a mucosa toda vá absorvendo, fazendo a digestão correta. E isso produz imunidade, ok? Então é a forma correta de usar as substâncias corretas e não de uma forma translocada que vai produzir em você força, tá certo? E a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre alguns outros alimentos. Eu posso até deixar por escrito aqui para não ficar muito cansativo ficar assistindo os vídeos, mas vou falar sobre algumas outras formas da gente melhorar a nossa imunidade que dizem respeito também a como nós vamos melhorar a digestão desses alimentos que são altamente nutritivos para que eles possam realmente nos servir, nos fornecer aquilo que eles têm de melhor. Porque se eu ingiro um alimento altamente nutritivo e eu não tenho a capacidade de digerir aquele alimento, ele vai ficar acumulado. E quando o kapha se acumula, ele decai. Ok? Lembra que dosha é aquilo que decai. Então ele decai de uma situação que é maravilhosa, que é nutrição perfeita, que é ojas, imunidade, resistência, resiliência, tudo aquilo que a gente precisa, e ele decai para o seu lado ruim, que é a formação de muco, ok? Então, de um lado a gente tem ojas, que é o suprassumo de kapha, aquilo que existe de melhor no kapha, e a gente tem muco, né, que é a condição pior de kapha, que gera uma série de doenças e que a gente não quer de jeito nenhum, tá certo? Então eu peço quem estiver acompanhando e puder, por favor, se inscrever. Vai ser importante se inscrever aqui no canal, porque a gente vai dar continuidade, tá certo? Então daqui a pouco eu vou trazer um vídeo para falar um pouquinho sobre como digerir corretamente aquilo que tem como nos nutrir da melhor maneira de ojas, de imunidade, nos dando resistência, tá certo? Então ficamos por aqui, um grande abraço, né, a todos virtual aí, para, né, a gente se acolher nas nossas reclusões internas, e que fique aí essa orientação, essa sugestão importante para a gente olhar para como nós estamos nos nutrindo também emocionalmente, para gerar essa força de resistência dentro de nós, tá certo? Com muito amor, com muita gratidão e muita alegria, muita reverência aos nossos ancestrais, muita reverência à vida, muita oração, tudo aquilo que nos traz o verdadeiro contentamento, que a gente possa estar juntos nesse verdadeiro contentamento. Gratidão, namastê.